Bom dia a todos, mais uma vez. É com grande satisfação que a gente dá continuidade, promover aqui pela unidade de telesaúde, que é vinculada à nossa gerência de ensino e pesquisa do Hospital Universitário. Como vocês, a maioria sabe, porque muitos já se fazem presentes no nosso ciclo de webconferências, eu sou a professora Rosaline Mota, sou chefe da unidade de telesaúde, e hoje a gente vai ter a satisfação de contar com uma palestra de extrema importância, que é da doutora Ivanilza dos Santos, que vai tratar para a gente sobre a importância da higienização das mãos no ambiente hospitalar. Essa é uma temática extremamente importante, recorrente e que muitas vezes não tem tido, infelizmente, né, a atenção devida. E aí eu até chamo a atenção para além do ambiente hospitalar, né? A Ivanilza vai trazer aqui para o ambiente hospitalar, mas essa é uma temática que, se a gente observa na mídia, sobretudo quando tem aqueles surtos, é o que mais se recomenda que a gente tenha esse cuidado de higienização com as mãos. Então, me sinto muito feliz e muito honrada de ter a participação da doutora Ivanilza aqui, que é enfermeira, especialista em saúde e segurança do paciente, que atua no nosso hospital universitário e que vai trazer para a gente esse tão importante tema. Ivanilza, muito obrigada desde já, e eu passo a palavra para você. Virei todas as vezes que seja feito, que for feito o convite para mim. E realmente o tema é de muita importância. Eu coloquei a importância da higienização das mãos no ambiente hospitalar, mas, na verdade, como você já falou, a importância para os serviços de saúde, a importância para todos os ambientes, a importância da higienização das mãos, ela é universal. Coloquei no ambiente hospitalar pelo fato de nós estarmos no ambiente hospitalar. Mas é importante ver que os manuais da Anvisa, eles colocam a higienização das mãos em serviços de saúde. Então, serviço de saúde engloba todos os serviços que têm algum tipo de atenção à saúde. Seja o home care, farmácias, postos de saúde, todos os serviços, como eu falei, que prestem algum serviço na área da saúde. E, obviamente, higienizar as mãos também nas nossas residências, não sendo serviço de saúde, mas, como eu falei, é universal, porque as nossas mãos, elas vão para todos os lugares. Com nossas mãos, nós nos comunicamos, nós fazemos nossas tarefas, então, ela está em todos os lugares. Eu coloquei logo na frente, no slide, né, no primeiro slide, uma mão, desenho de uma mão com as bactérias, com bichinhos, micro-organismos, e outra mão visivelmente limpa. Mas será que aquela mão está limpa? Então, por isso a importância da gente higienizar muito bem as mãos, higienizar de forma adequada, para que a gente sinta segurança de que a higienização está sendo feita de forma, né, que eu possa prestar um cuidado seguro. Esse é o nosso hospital universitário, é importante nos situar, já que eu coloquei ambiente hospitalar, o hospital universitário Professor Alberto Antunes, é um hospital que atende média e alta complexidade, em pouco mais de 200 leitos, em 216 leitos. E, como todos os serviços de saúde, é necessário que se fale sobre a higienização das mãos. O que é a higienização das mãos? É a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Por que hoje a gente chama higienização das mãos e não antes, como a gente chamava lavagem das mãos? Nós podemos falar lavagem das mãos, só que higienização das mãos
é mais abrangente. Higienização das mãos, ela envolve a higienização simples, com água e sabonete líquido, a higienização simples das mãos. A higienização antisséptica, que aí utiliza os antissépticos, e nós vamos falar um pouco sobre eles, seja a clorexidina, seja o PVPI. A fricção antisséptica, que nós utilizamos, né, o álcool gel, e a antisepsia cirúrgica das mãos. Ainda existe, nos tempos de hoje, ainda muita resistência em higienizar as mãos. A higienização das mãos, ela vem de muito longe, né, assim, do século XX, do século XIX, em torno de 1840, um médico que trabalhava em Viena, na Áustria, Samuel Weiss, nome dele, né, Samuel Weiss. A história dele é muito conhecida, né, em quem trabalha em controle de infecção, quem trabalha nessa área de infectologia, muito conhecido, porque já naquela época, ainda no século XIX, em torno de 1840, no hospital que ele trabalhava em Viena, na Áustria, ele era um médico húngaro, ele percebeu que na enfermaria onde os médicos atuavam, a taxa de infecção puerperal era maior do que na outra enfermaria onde não havia tanta atuação dos médicos nos partos. E o que ele observou é que os médicos faziam alguns procedimentos que não eram feitos pelas parteiras da época, e eles vinham desses procedimentos sem higienizar as mãos, e não tinham o hábito de higienizar as mãos. E aí ele percebeu e instituiu, no dia 15 de maio, ainda, né, no século XIX, por isso o dia do controle de infecção é o dia 15 de maio, por ele ter instituído no dia 15 de maio a higienização das mãos com a solução clorada, para que os médicos fizessem essa higienização antes de realizar os partos. E com essa medida simples e tão efetiva, tão eficaz, ele conseguiu reduzir a infecção puerperal nessa enfermaria onde os partos eram realizados pelos médicos. Mas, infelizmente, ele foi internado, ele morreu ainda internado e com problemas mentais, né? Decorrente, provavelmente, dessa luta que ele teve em relação à higienização das mãos, que não era seguida pelos seus pares. Nessa mesma época, no século XIX, uma enfermeira bem conhecida nossa da enfermagem, e conhecida no mundo inteiro, não só pela enfermagem, mas por várias categorias, que é a Florence. Florence também já instituiu medidas simples, né, de higienizar as mãos, medidas simples, que com essas simples medidas ela conseguiu reduzir as infecções onde ela trabalhava, né, ali onde acontecia a Guerra da Crimeia, e ela trabalhava com aquelas pessoas, aqueles soldados de guerra, e ela conseguiu fazer com medidas, como eu já falei, muito simples, como, por exemplo, a higienização das mãos, conseguia reduzir índices de infecção. E o tempo passou, nós falamos do século XIX, e estamos agora no século XXI. E o problema, infelizmente, ainda continua. Há uma resistência natural em relação a muitas pessoas em higienizar as mãos de forma adequada. Não se sabe o porquê dessa resistência. O que se sabe também é que a higienização das mãos, como eu falei, a medida individual mais eficaz para diminuir a infecção, para reduzir as infecções, mas existem muitas outras nuances que permeiam isso aí. Então, superlotações em hospitais, locais onde ficam o material, os insumos, para que as pessoas tenham acesso para fazer a higienização das mãos. Sempre que fazemos
as perguntas para as pessoas do porquê de não higienizar as mãos. Algo dessa forma sempre é relatado. Então, por isso, os serviços de saúde têm que ter muita atenção em relação a insumos, em relação aos equipamentos específicos para a higienização das mãos. Em 2004, a Organização Mundial de Saúde lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Com o objetivo, obviamente, diminuir os riscos associados às infecções relacionadas à assistência à saúde. Esse foi o primeiro desafio global de segurança do paciente. E o primeiro desafio, esse foi focado em higienização das mãos. O lema desse desafio, uma assistência limpa é uma assistência mais segura. Como já falei, em 2004 foi lançada, foi criada a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, e já no ano seguinte, em 2005, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente identificou essas 6 áreas de maior problemática que podem colocar em risco o paciente, podendo assim promover as melhorias cabíveis na assistência. E claro, nós temos aí o cartaz da segurança do paciente com as 6 metas internacionais para a segurança do paciente, e vemos lá no 5, lá no 5º item, higienizar as mãos para evitar a infecção. É importantíssima a higienização das mãos para evitar a infecção, e a OMS diz que 80% das infecções seriam evitadas se houvesse uma higienização adequada das mãos. 80% é muita coisa no universo das infecções. Quando a gente olha a taxa de infecção e imagina que 80% daquelas taxas que nós temos naquele momento poderiam ser minimizadas, reduzidas, com a simples higienização das mãos, de forma adequada, de forma correta, a gente sente muita vontade de falar mais ainda sobre a higienização das mãos e lutar para que ela aconteça de forma efetiva, de forma eficaz. Quais são as finalidades? Para que higienizar as mãos? Obviamente tem algumas finalidades, que a gente já fala ao longo do tempo que a gente vai falando sobre a higienização das mãos. Mas há 2 finalidades básicas que eu destaquei do manual da Anvisa: remoção de sujidade, remoção de suor, de oleosidade, de pelos, células descamativas e da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato. E também como prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. Por que fazer a higienização das mãos? Porque as mãos são a principal via de transmissão de micro-organismos. Como eu falei no início, nossas mãos elas vão para todos os lugares. Nós trabalhamos com as nossas mãos. Nós fazemos o nosso trabalho, os nossos procedimentos, utilizando as nossas mãos. A pele das mãos alberga 2 microbiotas, basicamente 2 microbiotas. A microbiota residente, como o nome já diz, ela é uma microbiota que reside na mão de cada um de nós. Ela é constituída por micro-organismos de baixa virulência, como os estafilococos, por exemplo, corinobactérias e micrococos, que são pouco associados às infecções veiculadas pelas mãos. É mais difícil de ser removida pela higienização das mãos com água e sabão, uma vez que coloniza as camadas mais internas da pele. A microbiota transitória, como o nome já diz, é uma microbiota que transita, aqueles micro-organismos estão transitando na sua pele. Essa microbiota coloniza a camada mais superficial da pele, o que permite sua remoção mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, sendo eliminada com mais facilidade quando se utiliza uma solução antisséptica, como as que nós conhecemos, solução de clorexidina, PVPI, e nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso.
A microbiota transitória é representada tipicamente pelas bactérias gram-negativas, como as enterobactérias, por exemplo, a Escherichia coli, bactérias não fermentadoras, como, por exemplo, a Pseudomonas aeruginosa, além de fungos e de vírus. Quem deve higienizar as mãos? Todos nós. Como estamos falando no ambiente hospitalar, no serviço de saúde, quem deve higienizar? Todos os profissionais que trabalham em serviço de saúde, que mantêm contato direto ou indireto com os pacientes, que atuam na manipulação de medicamentos, na manipulação de alimentos e material estéril ou contaminado. Ou seja, em todo o serviço de saúde e em todos os serviços de saúde. Não só o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, não só aquelas pessoas que prestam assistência direta ao paciente, mas todos. Aqueles que prestam assistência indireta ao paciente também. A pessoa que vai entregar o alimento, a pessoa da nutrição, que está preparando o alimento, que vai entregar o alimento, precisa higienizar as mãos. É imprescindível que higienize as mãos. A pessoa que está trabalhando lá na manutenção, que está com um equipamento lá, fazendo a manutenção do equipamento, precisa higienizar as mãos. Porque higienizar as mãos não é só a proteção do paciente, é proteção pessoal também. Higienização das mãos é proteção de via dupla. Proteção do paciente e proteção pessoal. Como fazer a higienização das mãos? Então, utilizando-se água e sabonete líquido, utilizando-se preparação alcoólica e utilizando o antisséptico, como clorexidina, como PVPI. Como fazer a higienização das mãos? Então, como eu coloquei os 3 itens, água e sabonete, solução antisséptica, a gente vai falar um pouquinho sobre cada item. Como fazer a higienização das mãos usando água e sabonete líquido? Qual a indicação? A indicação é quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. Sua mão está visivelmente suja, então é importante que você higienize suas mãos com a água e o sabonete líquido. E quais são os passos, né? Ao iniciar o turno do seu trabalho, é importante que você higienize suas mãos com água e sabonete líquido. Mas você chegou no seu ambiente de trabalho e as suas mãos estão visivelmente limpas e você tem que prestar um cuidado, está na emergência, utiliza a preparação alcoólica. Mas como a gente está falando ainda do sabonete líquido, lembrar sempre, quando a mão estiver visivelmente suja ou contaminada com sangue e outros fluidos corporais, você vai utilizar ao iniciar o turno de trabalho, após ir ao banheiro, e eu acrescento também, antes de ir ao banheiro também, porque quando você entra no banheiro, você vai se tocar, você vai tocar peças do seu vestuário íntimo, é importante que você higienize as mãos também. Higienizar as mãos antes e depois das refeições, antes de preparo de alimentos, antes de preparo e manipulação de medicamentos. E nas situações descritas para a preparação alcoólica, que é o que a gente vai ver agora. Então, em todas as situações que nós vamos falar de preparação alcoólica, cabe também a higienização das mãos com água e sabonete líquido. O uso de preparação alcoólica é indicação. Higienizar as mãos com preparação alcoólica quando estas não estiverem visivelmente sujas. Então, você olha para a sua mão, ela não está visivelmente suja, você pode higienizar as suas mãos com preparação alcoólica. Então, você vai higienizar quando? Antes de contato com o paciente, após de contato com o paciente. Portanto, a gente lembrar sempre antes e após. Antes e após. Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos, antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico. Por exemplo, você vai funcionar uma veia
com gelco, né, com uma via periférica. Então, você pode utilizar uma preparação alcoólica, calçar suas luvas e inserir o dispositivo invasivo. Após o risco de exposição a fluidos corporais, ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o cuidado com o paciente, você está dando um banho, por exemplo, está no sítio corporal mais contaminado, que não deve ser do mais contaminado quando você dá um banho, mas você está no sítio corporal mais contaminado, e você precisa ir para retornar toda a orientação do banho e para um menos contaminado. Você vai usar a preparação alcoólica para higienizar suas mãos. Porque você também vai retirar a luva que você está, se porventura você está usando, que deveria estar usando, e vai calçar outra luva, só que antes você vai higienizar as suas mãos. Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao paciente, você vai, por exemplo, estar cuidando, né, de um paciente ou está fazendo uma anotação e aí o monitor alertou. Você vai lá e desliga o monitor. Você precisa higienizar as mãos. Não há garantia que aquele monitor estava limpo o suficiente para você voltar com a sua mão e não higienizar. Então, tocou em qualquer objeto inanimado e superfície que está próximo ao paciente, higienize as suas mãos. E antes e após a remoção de luvas. Se a luva for uma luva com talco, você vai higienizar as mãos com água e sabonete, porque aí com o álcool, com a preparação alcoólica, não vai ficar muito legal, né? Vai ficar com resíduo. E o uso de antissépticos. Os antissépticos associam detergentes, esses produtos, né, associam detergentes com antissépticos e se destinam à higienização antisséptica das mãos e de germação da pele. A indicação: a higienização antisséptica das mãos. Nos casos de precaução de contato, recomendados para pacientes portadores de micro-organismos multiresistentes, e nos casos de surtos. É importante que você tenha um antisséptico associado, como a clorexidina ou PVPI, para que você faça a higienização antisséptica das mãos. E também utilizado na degeneração da pele, no pré-operatório, antes de qualquer procedimento cirúrgico, que é indicado para toda a equipe cirúrgica, e antes da realização de procedimentos invasivos, como, por exemplo, inserção de catéter intravascular central, nas punções, drenagem de cavidades, instalação de diálise, pequenas suturas, endoscopias e outros. Quais são os insumos necessários? Basicamente, do que a gente falou, a água, para que você higienize suas mãos, né, com água e sabonete líquido. A água deve estar livre de contaminantes químicos e biológicos. Os reservatórios devem ser limpos e desinfetados, com realização de controle microbiológico semestral. É importante que a unidade de saúde, o serviço de saúde, faça esse controle, porque você vai higienizar suas mãos e deve ser com uma água que você confie que a sua mão ficou higienizada. Em relação ao sabonete líquido, nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de sabonete líquido tipo refil, devido ao menor risco de contaminação do produto. Sabonetes tipo refil são muito importantes porque você não vai precisar, vamos supor, uma homotolia, onde ainda se usa, tem serviços que ainda usam a homotolia para o sabonete líquido. Aquela homotolia ela tem que ser higienizada sempre que o sabonete líquido acabar. Não pode repor o sabonete líquido, não pode completar o sabonete líquido de forma alguma. E para colocar novo sabonete líquido na homotolia, é necessário que ela seja higienizada. E essa higienização da homotolia, ela não deve passar dos 7 dias. Então, quando você não tem o refil, tem toda essa preocupação e ainda não tem a certeza
de que aquele sabonete está realmente apto para uso. Por isso, o sabonete líquido em refil é o mais indicado. Acabou o sabonete, troca-se o refil no dispensador e aí já fica prontinho para uso. Recomenda-se também que o sabonete seja agradável ao uso, possua uma fragrância leve e não resseque a pele. A adição de emolientes à sua formulação pode evitar ressecamentos e dermatites. O sabonete líquido também deve estar regulamentado pela Anvisa, com a resolução da Anvisa número 481 de 1999. Em relação aos agentes antissépticos, que nós falamos anteriormente. Então, eu coloquei aqui um asteriscozinho, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns antissépticos que nós vamos destacar aqui, como os álcools, a clorexidina e os iodóforos. Os agentes antissépticos são substâncias aplicadas à pele para reduzir o número de agentes da microbiota transitória e residente. Entre os principais antissépticos utilizados para a higienização das mãos, destacam-se os álcools, a clorexidina, os compostos de iodo, os iodóforos e o triclosan. Como eu falei, nós vamos destacar mais os álcools, a clorexidina e os iodóforos, que são mais os nossos conhecidos, nós utilizamos na nossa unidade de saúde e são mais conhecidos também na maioria dos serviços de saúde. Um dos insumos necessários, no caso da realização da higienização das mãos com água e sabonete, é o papel toalha. O papel toalha deve ser suave, possuir boa propriedade de secagem, ser esteticamente aceitável e não liberar partículas. Papéis que deixam partículas na pele, que se desmancham quando você está enxugando a sua mão, não devem ser utilizados. Na utilização do papel toalha, deve-se dar preferência aos papéis em bloco, que possibilitam o uso individual folha a folha. Em relação ao equipamento que vai comportar o papel toalha, em relação ao dispensador do papel toalha, ele deve ser de material que não oxide, porque aí será problemático acondicionar papel num recipiente que esteja oxidado. E aí não vai haver garantia de, depois de higienizar as suas mãos, você enxugar as mãos em um papel de qualidade. Ele pode até ter vindo de qualidade, um papel bom, mas aí colocado num recipiente, num dispensador que esteja oxidado, ele vai oferecer risco para o paciente e para quem vai enxugar as mãos com aquele papel. Por não se ter certeza que você está com a sua mão adequadamente higienizada. Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho dos agentes antissépticos e um dos nossos mais conhecidos, né, os álcools. Particularmente, gosto muito do álcool gel. O álcool gel ele foi instituído no Brasil, no Serviço de Saúde do Brasil, com a RDC número 42, de 2010. Em 2009, no nosso Serviço de Saúde, nós já fazíamos treinamentos nos setores, íamos setor para setor, em setor, realizando treinamentos, realizando abordagens com os profissionais de saúde para o uso do álcool gel. Já sabíamos que seria uma intenção, né, de se usar o álcool gel como antisséptico para a higienização das mãos. E o álcool gel ele é muito importante, ele tem rápida ação, tem excelente atividade bactericida e fungicida em relação a todos os agentes utilizados na higienização das mãos. Tem excelente atividade germicida in vitro contra bactérias vegetativas gram-positivas e gram-negativas, incluindo patógenos multiresistentes como Massa Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, e VRE, que é o enterococo resistente à vancomicina. Também excelente atividade para micobactéria tuberculose e para vários fungos. Tem pouca atividade contra os esporos, rápida ação microbicida quando aplicados à pele, mas não tem atividade residual apreciável.
Ele é rápido, quando você aplica na pele, ele é rápido, tem ação rápida, mas ele não tem atividade residual com a clorexidina e com o PVPI. Mas são mais efetivos na higienização das mãos de profissionais de saúde quando comparados aos sabonetes comuns ou sabonetes associados a antissépticos. Então, o álcool gel é excelente. A clorexidina. A atividade antimicrobiana da clorexidina é imediata e de nível intermediário. Seu efeito residual, em torno de 6 horas, em todos os estudos, na maioria dos estudos, relata esse efeito residual em torno de 6 horas, pela forte afinidade com os tecidos, torna-o o melhor entre os antissépticos disponíveis. Tem boa atividade contra bactérias gram-positivas, menor atividade contra bactérias gram-negativas e fungos, mínima atividade contra micobactérias e não é esporicida. Atividade in vitro contra vírus envelopados, como o vírus do herpes simples, do HIV, citomegalovírus, influenza e vírus sincicial respiratório, mas atividade substancialmente menor contra os vírus não envelopados, como, por exemplo, os rotavírus, adenovírus e enterovírus. A atividade antimicrobiana da clorexidina é pouco afetada na presença de matéria orgânica, incluindo sangue. Isso é importantíssimo. Uso seguro e a absorção pela pele é mínima. Uso seguro, é de uso seguro, e a absorção pela pele é mínima, se não nula. Então, ela não causa aqueles problemas de sensibilidade na pele, de reações alérgicas na pele, porque a absorção pela pele, a absorção da clorexidina pela pele é mínima. E agora um pouquinho sobre os iodóforos. O PVPI, que é a polivinil, pirrolidona e iodo, é nosso conhecido. Tem atividade ampla contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, contra o bacilo da tuberculose, fungos e vírus, exceto enterovírus, possuindo também alguma atividade contra esporos. Entretanto, em concentrações utilizadas para antisepsia, usualmente os iodóforos não têm ação esporicida. Ele é rapidamente inativado em presença de matéria orgânica, como sangue e escarro. A gente falou há pouco tempo na clorexidina que ele não era inativado, em relação ao PVPI tem essa diferença de que é rapidamente inativado. E o efeito residual do PVPI é controverso. Alguns estudos relatam, isso tudo está no manual da Anvisa, no final eu deixo os 2 manuais de higienização das mãos e serviços da saúde publicados pela Anvisa, e alguns estudos sugerem que tem um efeito residual de minutos, de algumas horas e até de 6 horas. Mas é muito controverso e, pelo menos na literatura vista, não tem assim, uma certeza do efeito residual, do tempo do efeito residual do PVPI, dos iodóforos. Esse quadrinho mostra o que eu já falei sobre os antissépticos. E aqui, em relação aos álcools, que a gente falou, contra as bactérias gram-positivas. Bactérias gram-positivas, porque a gente sabe que tem todo um público, então a gente fala bactéria gram-positiva, bactéria gram-positiva, bactéria gram-negativa. Bactéria gram-positiva são os estafilococos, os streptococos. Então, não importa a espécie, o gênero Staphylococcus, o gênero Streptococcus, são bactérias gram-positivas. Então, olha, são 3 cruzes, aqui está 3 cruzes é excelente, 2 cruzes é bom, 1 cruz é regular. Então, veja que ele é excelente para bactérias gram-positivas, é excelente para bactérias gram-negativas. Bactérias gram-negativas,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, são exemplos de bactérias gram-negativas. Ele tem atividade excelente para micobactérias também, para fungos, para vírus. A velocidade da ação, a gente falou que é rápida. A concentração ótima dele é a 70%, que usualmente é o que os serviços de saúde utilizam, os serviços de atenção à saúde utilizam. E não apresenta efeito residual, nós falamos sobre isso. Em relação à clorexidina, na concentração de 2 ou 4%, é excelente nas bactérias gram-positivas. Isso aqui só relembrando que lá nós falamos anteriormente, ele tem atividade menor para as bactérias gram-negativas, mas é menor em relação às gram-positivas. Não significa que não tenha atividade em relação às bactérias gram-negativas. É bom no caso, né? Aqui está, né? Já para as micobactérias, ele é regular, também para fungos, excelente em relação aos vírus. A velocidade de ação é intermediária, assim como os outros. O único rápido, de ação rápida, a velocidade de ação são os álcools. A clorexidina apresenta efeito residual, lembrando que a gente falou há pouco tempo, um efeito residual de 6 horas, o que é muito bom, e tem raras reações alérgicas. A pele ela não sofre tanto com a clorexidina. Vamos passar um pouquinho os compostos de iodo, que nós não dependemos dele, mas enfim, eles têm atividade excelente, né, para bactérias gram-positivas, negativas, excelente para micobactérias, bom para fungos, bom para vírus, ação intermediária, mas causam queimaduras na pele, são irritantes quando usados em higienização antisséptica das mãos. Por isso nós não detivemos muito quando falamos sobre os antissépticos. Os iodóforos, PVPI, ação excelente para bactérias gram-positivas, excelente para gram-negativas, regular para micobactéria, bom para fungos, bom para vírus, velocidade de ação intermediária. A irritação na pele é menor que a dos compostos de iodo, apresenta efeito residual, é o que nós falamos que é controverso, e a aceitabilidade é variável. O triclosan nós não nos detemos, como falamos anteriormente, mas ele está aqui também, é excelente para as bactérias gram-positivas, bom para as bactérias gram-negativas, regular para as micobactérias, não tem nenhuma atividade antimicrobiana ou atividade insuficiente para fungos, excelente para vírus, a velocidade da ação intermediária e a aceitabilidade variável para as mãos. Eclosão éter. A Anvisa, ela publicou vários cartazes para a higienização das mãos. Esses cartazes que estão agora em tela, o azul, lembrando água, né? Fala sobre a higienização, mostra os passos para higienizar as mãos com água e sabonete, higienização simples das mãos. O verdinho, ele se reporta à higienização das mãos com preparações alcoólicas, gel ou solução a 70%, com a 3% de glicerina. Os passos são os mesmos. As diferenças entre os passos é que com a higienização simples das mãos, é preciso pia, uma torneira onde você não mantenha contato com as mãos. Alguns serviços ainda não têm torneira onde você possa, alguns serviços mesmo dentro do serviço, você tem locais que a torneira você pode fechar com o seu cotovelo, e em outros locais não tem. Nesse caso, sempre lembrando, para fechar a torneira, terá que ser com um papel, né, um dos papéis que seca as mãos. Também na higienização das mãos, você vai precisar, né, do papel, então são esses passos diferentes da higienização das mãos com água e sabão para a higienização das mãos com álcool gel, que aí não precisa da pia e da torneira e nem do papel no final para secar as mãos. É super importante que você lembre de todos os passos, faça com todos os passos,
esquecer um passo, volta, faz o passo, porque a sua mão só vai estar adequadamente limpa com todos os passos para você fazer a higienização das mãos. Recentemente, ou pelo menos nós tivemos esse cartaz para nós recentemente, publicado pela Anvisa, nós pegamos da página da Anvisa, e ele começou no mesmo cartaz como fazer a fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica. Ele está aqui, começa, né, com essa cor, e aqui termina também, sendo que esses passos que estão aqui no quadrinho preto são passos comuns às duas técnicas. Então, aqui no azul, como higienizar as mãos com água e sabonete, e aqui com preparação alcoólica. Vejam que os passos de pegar o álcool gel, colocar na mão e aqui abrir torneira, pegar o sabonete líquido, eles são os passos que se diferenciam na técnica. Já os passos de você fricção palma a palma, palma dorso, os interdigitais, dorso dos dedos, né, os seus polegares e as polpas digitais, eles são comuns as duas técnicas e ficam num só quadrado. Depois cada técnica vai para uma definição diferente. Lembrando que a técnica de higienização com preparação alcoólica, ela deve ser de 20 a 30 segundos. É importante que você mantenha essa técnica num tempo certinho, para que a sua mão realmente tenha sido higienizada de forma adequada. E no caso da higienização das mãos com água e sabonete, deve demorar entre 40 e 60 segundos. Não vai tomar tanto tempo, no caso da higienização das mãos, no máximo 1 minuto com água e sabonete. E no caso do álcool gel, no máximo 30 segundos. Então, colocar as técnicas de higienização das mãos para preparação alcoólica e água e sabonete é muito importante. Importante você lembrar das duas técnicas, né, e fazer as duas técnicas de forma adequada. Lembrando que a higienização das mãos com água e sabonete é para quando as mãos estiverem visivelmente sujas, e a higienização do álcool com o álcool gel para quando a sua mão estiver visivelmente limpa. É o contrário, né? Esse cartaz dos 5 momentos da higienização das mãos é super importante para a gente lembrar, além dos passos para você higienizar suas mãos, também saber, ao prestar assistência para o paciente, lembrar dos passos. Então, o primeiro passo, antes do contato com o paciente, lembrando que a gente já falou anteriormente, ao chegar no serviço de saúde, no seu ambiente de trabalho, higienizar as mãos. Lembra que eu falei sempre antes e após cada procedimento, para que você saiba, que você mantenha, né, as suas mãos adequadas, limpas adequadamente, para você prestar um cuidado seguro e se assegurar também para a sua saúde, para a saúde dos seus familiares, para o seu retorno à sua residência, tranquilo, sabendo que higienizou as mãos de forma adequada e não levando uma microbiota transitória, né? Não levando ela como residente, entre aspas, para a sua residência, para o seu ambiente social, para o seu ambiente familiar. O segundo passo, higienizar as mãos antes da realização do procedimento aséptico. Qualquer procedimento aséptico, higienizar as mãos. O terceiro passo, após a exposição a fluidos corporais. Acredito que é o passo que mais as pessoas utilizam, fazem a técnica de higienização das mãos, porque após a exposição de fluidos corporais, acredito que a maioria das pessoas jamais deixa de fazer uma higienização das mãos. Mas a gente não deve lembrar só do após, a gente deve lembrar do antes também. O antes é imprescindível para evitar as infecções cruzadas. É imprescindível para que você também não contamine a você mesmo, contaminar os outros pacientes. Muito importante. O quarto passo, após o contato com o paciente, todo contato com o paciente, logo após você deve higienizar as mãos.
e após o contato com o ambiente próximo ao paciente. Eu dei o exemplo anteriormente em relação ao monitor, o monitor cardíaco, enfim, a bomba de infusão. Você foi lá e você arrumou o alarme, arrumou um pouco da bomba de infusão. Você mexeu no equipamento, você mexeu em área próxima ao paciente. Então é importante que você higienize suas mãos logo após realizar essa tarefa, esse procedimento. Recentemente, pegando aquele cartaz dos 5 momentos, foi lançado pela Anvisa, foi publicado pela Anvisa, mais 5 cartazes com os 5 momentos para a higienização das mãos, focando algumas nuances. Então, esse cartaz foca no cuidado do paciente com catéter venoso central. Observem nos cartazes, obviamente não dá para ler aqui, mas observem nos cartazes, é muito importante, encontrado no site da Anvisa, encontrado na internet. Você vai olhar dos 5 passos, observem que o primeiro passo, o quarto passo e o quinto passo estão na cor anterior. O segundo e o terceiro passo estão focados e são sempre os que foram colocados assim como para que as pessoas prestem mais atenção em todos os cartazes. Então, esse aqui, foco no cuidado do paciente com catéter venoso central. Veja que o azulzinho está no 2 e no 3. Vamos ao próximo cartaz. Os 5 momentos para a higienização das mãos, com foco no cuidado do paciente com cânula endotraqueal. Veja que a cor verdinha desse cartaz está bem focada no 2 e no 3, né? Isso aqui é antes e após, antes e após. Próximo cartaz, que já fala no catéter venoso periférico, veja que também destaca o antes, o passo 2 e o após, passo 3. E vejam que as outras cores estão as mesmas do primeiro cartazinho que foi que nós mostramos. E que era que ainda é o mais nosso conhecido. Esse aqui com foco no cuidado do paciente com catéter urinário. Veja que o amarelinho está destacado no 2 e no 3. Antes e após, antes e após. E as outras cores são as mesmas do primeiro cartaz. Isso aqui com foco no cuidado do paciente com a ferida operatória. Veja que o verdinho está destacado no número 2 e no número 3. Antes e após, antes e após. As demais cores, no passo 1, 4 e 5, são as mesmas do primeiro cartaz conhecido nosso. Bom, esse ano, que todos os anos nós comemoramos, vamos dizer assim, o Dia Mundial da Higienização dos Pacientes, da higienização das mãos, e esse ano, como foco, né, a Anvisa colocou, através da OMS, da OPAS, a luta contra a resistência microbiana está em suas mãos. Muito importante falar, quando a gente fala em higienização das mãos, falar sobre a resistência microbiana. A resistência microbiana é um problema mundial, ele não está situado só no serviço de saúde específico, é um problema mundial. Os antibióticos que aí estão já não estão dando conta da, entre aspas, inteligência dos micro-organismos. E muita gente fala em a bactéria KPC. É importante salientar que não existe bactéria KPC. As bactérias, principalmente as enterobactérias, elas produzem um meio de defesa delas não serem atingidas pelos antibióticos, é produzir uma enzima. No caso das enterobactérias, elas produzem uma enzima chamada carbapenemase. A carbapenemase, ela é uma enzima que ela anula todos os carbapenêmicos. São antibióticos da classe carbapenêmicos. Imipenem, meropenem, ertapenem, todos os ens carbapenêmicos. Então, não falem de bactéria KPC. KPC é uma enzima que as bactérias gram-negativas, as enterobactérias, elas produzem essa enzima e anulam o antibiótico.
Isso é um problema mundial. Como essa enzima foi descoberta inicialmente na bactéria Klebsiella pneumoniae, ficou o termo KPC. K de Klebsiella, P de pneumoniae e C de carbapenemase, que é a enzima carbapenemase, que o micro-organismo produz, a enterobactéria produz, para anular os carbapenêmicos. Existem micro-organismos que produzem, são micro-organismos ESBL. Eles são produtores de beta-lactamase. Então, eles anulam todos os antibióticos beta-lactâmicos. Eles anulam o efeito da penicilina, eles anulam o efeito das cefalosporinas, as cefalosporinas da primeira à quarta geração, cefalosporinas de primeira geração, cefalotina, cefazolina, de segunda geração, cefuroxima, de terceira geração, cefotaxima, ceftriaxona, de quarta geração, cefepina. Então, elas são produtoras de beta-lactamase, e isso, gente, como eu já falei, é mundial. Então, não... E as pessoas dizem, é a superbactéria. Não, são bactérias que já existiam, a exemplo da Klebsiella, a exemplo da Pseudomonas, a exemplo da Escherichia coli, bactérias que já existiam, mas que se tornaram esse mecanismo de defesa tão potente que eliminam os antibióticos que são administrados. E aí já existem antibiogramas com bactérias pan-resistentes. Nós já saímos da multiresistência e pioramos. Nós estamos na pan-resistência. Porque existia, até pouco tempo atrás, ainda o recurso da polimixina, a polimixina B, polimixina E, a colistina, a polimixina E, enfim, as polimixinas. E até esse recurso, atualmente, não se pode usar, enfim, você usa, mas a bactéria já não é sensível às polimixinas. São bactérias pan-resistentes. E infelizmente, não são sensíveis a nenhum antibiótico. São micro-organismos pan-resistentes. Isso é um problema, como eu já falei, é mundial, explode de vez em quando em vários serviços de saúde. É importante que toda a higiene do serviço de saúde seja observada, seja feita com atenção. Não só nós, profissionais de saúde, higienizarmos nas nossas mãos, mas que seja observado todo o conjunto, higienização do ambiente, higienização do material, higienização de equipamento. Enfim, voltamos à época antes dos antibióticos, né? Onde a higienização era o foco. O foco é a higienização, atualmente. Para finalizar, estou mostrando algumas fotos. Essa foto foi da campanha desse ano, 5 de maio de 2017. Nós sempre colocamos o cartazinho dos 5 momentos da higienização das mãos e os cartazes com os passos da higienização das mãos. Ainda essa aqui aqui os cartazes, como eu falei, da higienização das mãos. Isso aqui foi esse ano, aí em 2017. Nós ainda não tínhamos feito o banner com o cartaz, com as duas técnicas no mesmo cartaz. Esse ainda também de 2017. Essas fotos são da campanha de 2016. Utilizamos sempre o mesmo cartaz dos passos de higienização das mãos. Isso também em 2016. Isso aqui foi lá no CACOM, Centro de Alta Complexidade em Oncologia. Isso aqui foi no corredor da UTI Geral, também do ano passado. E deixo a mensagem que todos... É de conhecimento, acredito que de todos os brasileiros, as revistinhas do Maurício de Souza, e que o Cascão, em momento nenhum, ele toca em água, mas até o Cascão está tocando em água aqui. E a indagação está olhando o quê? Depois de ir ao banheiro, você não lava as mãos também? Não devemos lavar as mãos sempre.
antes e após qualquer procedimento. Muito obrigada. Bem, pessoal, depois de uma palestra esclarecedora da Ivanilza, quem tiver mais dúvidas, fique à vontade para utilizar o bate-papo e fazer mais perguntas para ela. Quem tiver alguma dúvida, eu quero perguntar a Ivanilza agora, tá? No bate-papo. O que não, elogio, enfim. A Ivanilza, você está com a palavra para suas declarações finais. Fique à vontade, tá? Eu quero agradecer mais uma vez o convite para falar sobre higienização das mãos. É um tema que eu amo falar, é higienização das mãos. Porque, como já foi dito, individualmente você pode fazer tudo em relação à higienização das mãos. É a medida individual mais eficaz que existe. É falado sobre isso desde o século XIX. Não é à toa que o Dia Mundial da Higienização das Mãos é comemorado no dia 15 de maio, como eu já falei. E é sempre necessário falar em higienização das mãos. Nós devemos falar em higienização das mãos o tempo inteiro, porque não existe controle de infecção sem falar em higienização das mãos. A alma do controle de infecção é ter um foco centralizado em higienização das mãos, não esquecendo, obviamente, todas as outras atribuições que nos competem. Mas a higienização das mãos, ela está central, é centralizada, e um dia nós vamos conseguir, eu falo mundialmente, porque o problema é mundial, vamos conseguir conseguir fazer com que essa resistência bacteriana não aconteça, que esteja debelada, e que nós possamos higienizar as nossas mãos de forma adequada, sempre pensando que é importante para nos proteger, para proteger o paciente, para proteger a vida. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez, Ivanilza, pela ótima palestra. Creio que tirou a dúvida de muita gente, até porque no final não apareceu nenhuma pergunta, né? E é muito bom ter você aqui. A professora Rosalina, infelizmente, teve um compromisso e não pôde ficar até o final, mas deixou os agradecimentos para você e que você possa vir outras vezes, tá bom? Pessoal, rapidinho, vamos deixar mais 5 minutos a palestra aberta para aqueles que não colocaram o e-mail e o nome completo aqui na aba de bate-papo para receber o certificado, tá bom?